Por mais de 70 anos, Elizabeth II reinou sobre um dos estados mais prósperos e desenvolvidos do mundo, o Reino Unido, formado pela união de 4 países diferentes, entre eles a Inglaterra. A coroa parou em sua cabeça menos de 10 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial e lá permaneceu por mais de meio século, marcando o segundo reinado mais longo da história. Durante esse tempo, uma série de coisas aconteceram, da Beatlemania à eleição do primeiro presidente norte-americano negro, e tanto o Reino Unido quanto o mundo passaram por mudanças profundas. Mas uma coisa se manteve constante, a monarquia, e sua representante máxima, a rainha. Em 77, os Sex Pistols entoavam God Save the Queen, ou Deus Salve a Rainha, música que criticava a monarquia através da frase comumente utilizada em sinal de respeito à monarca e que dá nome ao hino nacional britânico. Tudo em meio a ondas de protestos que questionavam os gastos exorbitantes da coroa e sua aparente total inutilidade, especialmente diante de uma das piores fases que o Reino Unido enfrentava desde a Segunda Guerra. Lançado no Jubileu de Prata da Rainha, a música foi banida pela BBC. Ao mesmo tempo, bandas como Queen estouravam, artistas como David Bowie e Elton John consolidavam suas carreiras, e surgiu uma nova personagem principal, Lady Di, aquela que a princípio se tornaria a próxima rainha da Inglaterra, não tivesse tido a coragem de se separar do herdeiro ao trono, diante de um casamento conturbado, marcado por traições de todos os tipos e de todos os lados. Fato é que Elizabeth II, assim como seu reinado e os anos que lhe serviram de plano de fundo, entraram para a história. Agora um capítulo inteiro se encerra com a morte daquela a quem todos nós nos acostumamos a chamar apenas de rainha, embora ainda existissem algumas outras. De todas, entretanto, nenhuma tão famosa, odiada e adorada quanto a britânica. Por isso, nós nos debruçamos sobre a vida e o legado daquela que por muito tempo foi o símbolo máximo do Reino Unido e nos questionamos se a coroa britânica sobreviverá por mais 70 anos, ou se esse seria também o capítulo final dessa história. A história da monarquia britânica começa por volta do século VI com o lendário rei Arthur, que embora não tenha passado de uma lenda, tal qual Camelot, a famosa sede de sua corte, imortalizada em livros, filmes e peças, nos dá pistas sobre uma das monarquias mais antigas e longevas da história. Mas toda essa longevidade não foi obra do acaso, e muito teve a ver com diversos momentos em que a coroa britânica precisou ceder. Entre os séculos XVI e XVIII, diversas monarquias assumiram uma nova cara, sobretudo na Europa. As ditas monarquias absolutistas, onde o rei e a rainha estavam acima de tudo e todos, como bem resumiu Luís XIV com sua infame, porém célebre frase, "O Estado sou eu", passaram a controlar as principais regiões da Europa e aborrecer muita gente. Ao contrário da França, onde a Revolução Francesa derrubou a monarquia e instaurou em seu lugar um outro tipo de governo, precisando começar quase que do zero, os monarcas ingleses negociaram uma forma de conter a insatisfação generalizada sem necessariamente deixar o trono, ou encarar a guilhotina. Foi aí que nasceu um novo tipo de monarquia, a monarquia constitucional ou parlamentar. Uma forma de governo onde o monarca existe, mas seus poderes são limitados pela Constituição e seu papel é meramente protocolar ou simbólico, sendo considerado o chefe de Estado, mas não restando a ele qualquer tipo de poder sobre o povo ou a nação. Para assumir esse lugar, nasceu a figura do chefe de governo, representado pelo primeiro-ministro. Isso fez com que os britânicos, de certa forma, ganhassem tempo, afinal, eles não precisaram se reestruturar de forma tão profunda quanto os franceses. Preservar a monarquia, intencionalmente ou não, foi uma manobra que demonstrou ser estrategicamente vantajosa nos séculos seguintes, como quando o Reino Unido protagonizou a Revolução Industrial e se tornou o primeiro estado industrializado do mundo e a primeira grande potência mundial. De certa forma, embora tenha uma das monarquias mais antigas da história, os britânicos sempre estiveram à frente quando o assunto era limitar os poderes de seus monarcas. Em 1215, ainda na Idade Média, um de seus reis assinou a Magna Carta, o documento a limitar o poder de um monarca, ainda que não de forma tão ampla quanto o que aconteceria depois, em 1688, quando a monarquia constitucional foi instaurada. No ano seguinte, a Declaração de Direitos limitou ainda mais os poderes da coroa e estabeleceu direitos individuais, servindo como marco para o estilo de política adotado pelo Reino Unido até os dias de hoje, além de inspiração para documentos como a Constituição norte-americana, escrita no século seguinte.
Elizabeth II, portanto, herdou o trono daquele que já foi o estado mais imponente do mundo, e a mesma coroa que fez dela rainha em 1952 também coroou Henrique VIII, que se opôs à Igreja Católica, dando o pontapé inicial à reforma protestante, que culminou no surgimento da Igreja Anglicana e de outras igrejas protestantes, que por sua vez provocaram mudanças significativas na Igreja Católica e influenciaram profundamente a cultura dos Estados Unidos, que até então eram colônias britânicas. Além de Elizabeth I, que não era sua mãe, mas reinou no século XVI, o período elisabetano, como ficou conhecido, é até hoje considerado a era de ouro da história inglesa e o auge da Renascença inglesa, exportando nomes como William Shakespeare e cimentando o poderio britânico na Europa. Os Windsor, dinastia da qual Elizabeth II faz parte, sucederam dinastias como os Tudors, sobre os quais a Inglaterra se tornou um estado poderoso e influente, e da qual Elizabeth I foi a última rainha, e os Stuarts, sob os quais o Reino Unido passou por guerras civis, o grande incêndio de Londres, a peste negra e outros eventos traumáticos. A monarquia inglesa, portanto, tem um peso histórico inegável. Os britânicos estiveram por trás de mudanças e reviravoltas que alteraram drasticamente o rumo da história, não apenas lá, mas no mundo inteiro. Muitas dessas mudanças, inclusive, ecoam até os dias de hoje e moldaram não apenas o passado, mas o presente e provavelmente influenciarão o futuro. Mas Elizabeth II não se tornou rainha através de uma simples sucessão ao trono. Seu pai, a princípio, não era rei. Sua mãe, por outro lado, não era rainha. Então, como ela foi parar lá? Por muito tempo, a Inglaterra foi o país mais rico, desenvolvido e próspero do mundo, posto que, de certa forma, ainda era seu em 1917, embora o país estivesse envolvido num dos piores conflitos que o mundo já havia visto, a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial trouxe consigo um sentimento anti-alemão, sobretudo no Reino Unido, que refletiu diretamente na família real. A Casa de Saxe-Coburgo-Gotha, de origem alemã, substituiu seu nome pelo inglês Windsor, em referência ao Castelo de Windsor, na tentativa de se dissociar da ascendência alemã. Os Windsor, que representam o Reino Unido atualmente, subiram ao trono pela primeira vez em 1917. Com o fim da Primeira Guerra, um ano depois, os Estados Unidos alcançaram o posto de maior potência global, destronando a Inglaterra, algo que nenhuma outra potência havia conseguido até então. Tendo feito muitos empréstimos aos países envolvidos no conflito, dentre eles o Império Britânico, o fim da guerra levou a ganhos econômicos por parte dos Estados Unidos, que entrou num espiral de prosperidade econômica na década de 20, ao passo em que os países que já não estavam nada bem em virtude do desgaste causado pelo envolvimento no conflito, empobreciam cada vez mais. Em 1936, o mundo vivia um período de trégua. Trégua porque 3 anos depois, a Alemanha daria início à Segunda Guerra Mundial, mergulhando as principais potências europeias num novo conflito, só que dessa vez de proporções ainda maiores. Na Inglaterra, Edward VIII assumia como rei após a morte de seu pai, George V, o primeiro membro dos Windsor. Mas o novo rei passaria pouco tempo no trono. Edward VIII abdicaria em dezembro do mesmo ano para se casar com Wallis Simpson, se tornando o primeiro rei britânico a abdicar do trono. Em relação ao seu casamento com Wallis, havia uma série de impedimentos, como o fato dela ser divorciada, algo inaceitável na época, especialmente para a igreja, que sempre manteve uma estreita relação com a monarquia. Além disso, a possível união também foi vetada pelo parlamento, que temia que Wallis se tornasse rainha. Edward VIII, então, abdicou em favor de seu irmão mais novo, George. Edward e Wallis se casaram no ano seguinte. George ascendeu ao trono como George VI, pai das então princesas Margaret e Elizabeth, e ele era agora o novo rei da Inglaterra, e Elizabeth, a mais velha, era agora a próxima na linha de sucessão ao trono. Ela tinha apenas 10 anos quando o pai se tornou rei e o interesse pela vida da garota se intensificou rapidamente, como demonstra uma matéria de 1943 do The Atlantic, que delibera sobre a educação que uma futura rainha deveria receber. Havia muitas expectativas sobre como uma futura rainha deveria ser educada. Elizabeth, como não era herdeira do trono, não recebeu tal educação. Com a ascensão do seu pai ao trono britânico, havia muita especulação sobre se ela seria capaz de agir tal qual o que se esperava de uma futura rainha da Inglaterra. A matéria do The Atlantic é categórica em apontar diferenças significativas em relação à educação recebida pela princesa Elizabeth em comparação à educação recebida pela princesa Victoria, que até então havia sido a última rainha da Inglaterra, e questionar se a então princesa estaria pronta para se tornar rainha um dia. Ao contrário de Victoria, os 10 anos da vida de Elizabeth poderiam ser facilmente comparados ao de qualquer outra garota de sua idade, longe dos palácios.
Sua mãe lhe ensinou a ler e até os 7 anos sua educação foi restrita à leitura e escrita, enquanto a princesa Vitória aprendeu a ler e escrever na prestigiada escola de Westminster, além de falar francês e alemão. Ao contrário de Elizabeth, que depois recebeu aulas de francês, alemão e música, Victoria recebeu uma educação focada em tudo aquilo que ela precisaria para se tornar uma monarca. Não havia grande interesse em ensinar a ela o que comumente se ensinaria a outras garotas da mesma idade. Ela demonstrou ser altamente versada em línguas, história, aritmética e outros assuntos relevantes. Por isso, as comparações eram, de certo modo, inevitáveis. O rei Jorge VI morreu após um breve reinado de pouco mais de 15 anos. Elizabeth tinha apenas 25 anos na época quando assumiu imediatamente como Rainha Elizabeth II. Aos 27, ela era oficialmente coroada Rainha da Inglaterra. Os anos que se sucederam entrariam para a história não apenas por marcar o reinado mais longo de toda a história da monarquia britânica, mas também por todas as transformações pelas quais o mundo passou desde então. Antes de se tornar rainha, Elizabeth casou com Philip, duque de Edimburgo. O casamento rendeu 4 herdeiros, o príncipe Charles, o mais velho dos 4, a princesa Anne, o príncipe Andrew e o príncipe Edward. Os 2 primeiros nasceram quando a mãe ainda era princesa, e o avô, rei. Os 2 últimos nasceram após a mãe ter assumido o trono, em 1952. Na década de 50, Elvis Presley estourava nas paradas de sucesso não apenas dos Estados Unidos, mas do Reino Unido também. Com um estilo que misturava country, blues e rockabilly, Elvis se tornaria a principal personificação do rock and roll, ao lado de nomes como B.B. King e Little Richard, marcando o início de uma nova era. No fim da década, Jailhouse Rock tocava em praticamente todas as rádios, dentro e fora dos Estados Unidos. A essa altura, o Reino Unido era governado por um dos maiores estadistas que já se viu, Winston Churchill. Churchill serviu como primeiro-ministro por 2 mandatos não consecutivos e foi decisivo na vitória dos aliados contra a Alemanha de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi o primeiro de muitos primeiros-ministros a passar pelo reinado de Elizabeth II. De todos, entretanto, certamente o mais emblemático. Churchill deixou o cargo em 1955, 2 anos após a rainha ser coroada. Em seu lugar entrou Anthony Eden. Foi durante o mandato de Eden que houve a crise de Suez, quando Nasser, presidente do Egito, resolveu nacionalizar o canal de Suez, manobra que ia contra os interesses da França e da Inglaterra. Eden renunciou em 1957. Seu sucessor, Harold Macmillan, assumiu ainda em 57. Macmillan tentou estabelecer relações com Eisenhower e Kennedy nos Estados Unidos, Khrushchev na União Soviética e de Gaulle na França. Era o fim dos anos 50 e início dos anos 60. Kennedy acabava de ser eleito nos Estados Unidos, que atravessavam um período de segregação racial. Havia nomes como Martin Luther King. Havia Marilyn Monroe no auge daqueles que seriam seus últimos anos. Havia a União Soviética, uma cortina de ferro e, é claro, haviam os Beatles. Macmillan deixou o cargo em 1963, mesmo ano em que os Beatles estouraram com She Loves You, o single mais vendido da época, escrito por John Lennon e Paul McCartney. O duo Lennon-McCartney ficaria marcado como uma das colaborações musicais mais conhecidas, aclamadas e bem-sucedidas da história. Macmillan foi sucedido por Sir Alec Douglas Home, que teve o segundo governo mais breve da história, deixando o cargo no ano seguinte. A bitomania que marcou toda a década de 60 não passou despercebida nem mesmo pela rainha, que foi criticada ao dizer que os Beatles eram a melhor coisa que os britânicos já haviam exportado desde Shakespeare. Em 1965, ela fez dos Beatles a primeira banda de rock a ser homenageada no Palácio de Buckingham. Sir Alec Douglas Home, por sua vez, foi sucedido por Harold Wilson, que governou até 1970 e depois de novo até 1976. Nos anos 70, o Reino Unido também foi governado por Sir Edward Heath, entusiasta da União Europeia. Foi durante o seu mandato, inclusive, que foi negociada a entrada da Grã-Bretanha na Comunidade Europeia. Foi também em seu mandato que uma série de atentados terroristas por parte dos grupos terroristas europeus IRA aconteceram. Dentre eles, havia um plano para assassinar o próprio primeiro-ministro. Harold Wilson sucedeu Sir Edward Heath até 1976, quando entrou James Callaghan. A Guerra do Vietnã vivia seus momentos decisivos. Os americanos protestavam. As mulheres americanas passavam a ter o direito ao aborto. Os americanos protestavam. O preço do petróleo subia. Os americanos protestavam. João Paulo II se tornava o novo Papa da Igreja Católica. Richard Nixon renunciava. Os americanos protestavam. Nascia o punk rock com Sex Pistols e The Clash, além do glam rock com David Bowie e Elton John. Em 1977, Elvis morria sozinho aos 42 anos em Graceland. O rock já não era mais o mesmo, e o mundo também não.
James Callaghan assumiu num período em que a economia britânica não ia bem. Só em 1976 a inflação ultrapassava os 15%. Ele perdeu as eleições seguintes para Margaret Thatcher, em 1979. A eleição de Thatcher na virada da década foi simbólica. O Reino Unido estava prestes a entrar não apenas numa nova década, mas numa nova fase política, econômica e social. O novo governo proposto por Thatcher, que ficaria conhecida como a Dama de Ferro, foi marcado por uma série de eventos importantes, dentre eles a Guerra das Malvinas. Em 1981, o casamento do século. O príncipe Charles, herdeiro do trono, se casava com a jovem Diana Spencer. Lady Di, como também era conhecida, era filha de um duque e parte da aristocracia britânica. Não tardou para que a tímida garota de 20 e poucos anos se tornasse a princesa do povo, querida e adorada por todos, e sua popularidade ajudou a impulsionar a imagem da família real nos anos 80. Em 1982, Thatcher declarou guerra à Argentina. Era o início da Guerra das Malvinas. O conflito tinha como objetivo manter o controle das Ilhas Malvinas, um arquipélago situado a poucos quilômetros da costa argentina e que até então pertencia à Grã-Bretanha. Unificá-las ao território argentino era inadmissível para Thatcher. Era uma questão de manter a soberania britânica. O conflito se estendeu por apenas 2 meses, mas custou mais de $1 bilhão aos cofres públicos e matou mais de 250 soldados britânicos, além de quase 650 soldados argentinos. Mesmo assim, a vitória do Reino Unido foi celebrada e consolidou a reputação de Thatcher como a Dama de Ferro. A popularidade de Thatcher disparou após o conflito, que serviu por 3 mandatos consecutivos como primeira-ministra. 1982 também marcou o nascimento do príncipe William, filho mais velho do príncipe Charles e da princesa Diana, e o segundo na linha de sucessão ao trono britânico. 2 anos depois nasceria o príncipe Harry, o último filho do casal. Enquanto isso, bandas como Duran Duran, banda favorita da princesa Diana, estourava nas paradas de sucesso. Tina Turner lançava sua versão de The Best, single que se tornaria um verdadeiro sucesso internacional, e nomes como Michael Jackson, Prince e Madonna dominavam os anos 80. Thatcher, a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra, foi também quem governou o Reino Unido por mais tempo no século XX. Foram mais de 10 anos como chefe de Estado, entre 79, quando assumiu pela primeira vez, e 90, quando renunciou. Apesar do estilo de governo controverso, Thatcher deixou o cargo como uma política agressiva, porém emblemática. A rainha só compareceu ao funeral de 2 ex-primeiros ministros, Thatcher e Churchill. Depois de Thatcher, Sir John Major assumiu em 1990. Embora tenha tido baixa popularidade, seu governo foi responsável por garantir certas condições especiais ao Reino Unido dentro da União Europeia, como a não adesão a uma moeda única, no caso, o euro. Em 1991, Charles e Diana se separaram. O casamento, conturbado desde o início, não parecia ter outra saída. Em 1995, a BBC exibiu uma entrevista exclusiva com a princesa de Gales, que expôs as razões por trás de sua separação e a família real como nunca antes. A entrevista foi assistida por quase 40% da população local, de tal forma que houve um pico de energia após o fim da entrevista. A nível global, mais de 200 milhões de pessoas em mais de 100 países diferentes sintonizaram na BBC. Em 2022 foi noticiado que a BBC teria se desculpado pela entrevista. E se teve uma música que tocou de novo e de novo nos anos 90, essa música foi I Will Always Love You, interpretada por Whitney Houston no filme O Guarda-Costas. Composta por Dolly Parton em 1973 e gravada em 1974, a música fez um breve sucesso nas paradas country nos anos 70, mas nada comparado ao sucesso que faria na voz de Whitney Houston décadas depois. Em 1992, I Will Always Love You foi o single mais vendido em diversos países, inclusive no Reino Unido. Mas outra canção tocaria ainda mais quando Diana, a princesa do povo, morreu em um trágico acidente de carro nas ruas de Paris, em 31 de agosto de 1997. Apenas 3 meses antes, Tony Blair, um dos primeiros ministros mais novos a vencer as eleições, havia assumido oficialmente o cargo. Sua primeira missão, lidar com a perda de um dos símbolos mais amados do país. Uma adaptação da canção Candle in the Wind, escrita por Elton John em homenagem a Marilyn Monroe em 1973, foi interpretada no funeral da princesa que não precisava de títulos. A música logo se tornou o single mais rapidamente vendido no Reino Unido, alcançando 1,5 milhão de vendas na primeira semana, batendo o recorde até então imbatível de I Will Always Love You. Só nos Estados Unidos foram mais de 10 milhões de cópias vendidas. No auge de suas vendas, estima-se que 6 cópias da música eram vendidas a cada segundo.
Todos os lucros foram doados para o Fundo Memorial de Diana, Princesa de Gales, um fundo de caridade que tem como missão ajudar a vida daqueles que mais precisam, preservando o trabalho iniciado por Diana. Candle in the Wind, entoada na voz de Elton John em 6 de setembro de 1997, refletia como nada mais o sentimento de perda e desamparo que não apenas o Reino Unido, mas o mundo inteiro sentia. Os britânicos esperaram 5 dias até finalmente um pronunciamento oficial de sua rainha, que demorou a chegar, mas que chegou com as seguintes palavras: Since last Sunday's dreadful news, we have seen throughout Britain and around the world an overwhelming expression of sadness at Diana's death. Muito embora a rainha não tenha se pronunciado imediatamente, como a maioria das pessoas esperava, suas palavras de consolo serviram também para lembrar que era ela e não Diana a rainha da Inglaterra. Em tom maternal, a rainha consola seus súditos como uma monarca consciente faria, mas cada detalhe de suas vestes, de seu posicionamento e de seu discurso serviram para lembrar o Reino Unido e o mundo que a rainha ainda era ela. Embora Diana tenha, em muitas ocasiões, desestabilizado de certa forma a coroa inglesa, seu legado parece ter fortalecido a monarquia britânica. Seu filho mais velho, William, é o segundo na linha de sucessão ao trono. Sua morte inesperada, aos 36 anos, deixou ao mesmo tempo uma marca e um vazio, e mostrou que uma princesa ou uma futura rainha poderia sim se importar com o seu povo, verdadeiramente e não da boca para fora, ou, para usar a expressão mais adequada, para inglês ver. Depois de Diana, os Windsor nunca mais foram os mesmos, em relação à rainha, que passou a adotar uma postura um pouco mais acessível em relação aos seus súditos. Com o surgimento e popularização dos smartphones e das redes sociais no início dos anos 2000, essa transição se tornou mais fácil, como no caso da abertura dos Jogos Olímpicos de 2012, sediados em Londres, onde a rainha protagonizou cenas hilárias ao lado de Daniel Craig, ator que na época interpretava o agente secreto britânico James Bond, ou na propaganda que fez ao lado de um de seus netos, o príncipe Harry, para os Jogos Invictus, um evento multiesportivo internacional que foca em militares, homens e mulheres, em serviço ou veteranos, feridos ou doentes, contracenando na época, inclusive, com os Obamas. É difícil imaginar reis e rainhas que outrora ocuparam o trono britânico adotando esse tipo de postura, mas fato é que, assim como no início, quando os monarcas ingleses optaram por abrir mão de certos poderes políticos para assegurar outros tipos de privilégios, hoje pode ser mais interessante descer do trono a ser deposto. A postura austera e inatingível que vigorou por tantos séculos vem sendo desconstruída, sobretudo no século XXI, mas se é assim, então por que continuar sustentando reis, rainhas e uma penca de descendentes que vivem do dinheiro público sem absolutamente nenhuma justificativa plausível para isso? Por muito tempo, aqueles que defendem a monarquia apontam o turismo como forte justificativa em relação à preservação da coroa britânica, mas esse não parece ser o caso. Enquanto sim, a monarquia britânica, sobretudo os eventos e comemorações associados a ela, movimentam de certa forma o turismo local, eles são esporádicos e o que se ganha com eles parece não compensar o que se gasta para bancá-los. De uma forma ou de outra, os recursos gastos para sustentar a família real e seu estilo de vida luxuoso, além de suas festividades, poderiam ser realocados para melhorar os serviços essenciais como saúde e educação, mesmo que o Reino Unido já seja um país desenvolvido com bons indicadores. Mas por mais incrível que pareça, a virada do século não tornou a monarquia britânica impopular. Pesquisas realizadas em março de 2021 apontaram para uma certa estabilidade. Em maio de 2022, ano em que Elizabeth II celebrou 70 anos no poder, ela foi considerada o membro mais popular da realeza britânica. Ao passo em que um capítulo se encerra com a morte de Elizabeth II do Reino Unido, um novo capítulo se inicia. A monarquia britânica, assim como tantas outras, há muito tempo já não detém qualquer vestígio de poder, mas segue como um símbolo histórico e cultural daquele que já foi um dos estados mais imponentes do mundo. O Reino Unido sempre esteve à frente de seu tempo e protagonizou momentos históricos que revolucionaram o mundo, literalmente. A menina que tantos questionavam se estaria apta a assumir uma posição tão alta e que demandava tantas habilidades que ela não tinha ou parecia não ter, saiu da vida para entrar na história, como a monarca a reinar por mais tempo o ainda poderosíssimo Reino Unido. De Churchill a Thatcher, de Charles a Diana, de Kennedy a Obama, de Elvis a Madonna.
Elizabeth II será lembrada sobretudo pelo contexto no qual viveu e reinou, pelas mudanças políticas, econômicas e sociais pelas quais seu país e o mundo atravessaram, assim como pelas más e pelas boas escolhas feitas por seus líderes nesse preciso recorte de tempo. Num século onde a maioria das rainhas só existem nos livros de fantasia ou de história, Elizabeth II foi real. Por décadas, referida por praticamente todo mundo simplesmente como a rainha, Elizabeth II do Reino Unido foi o expoente máximo da monarquia britânica entre os séculos 20 e 21. E seu retrato estará, enquanto a história durar, para sempre ao lado de outras figuras históricas que marcaram época, quer queira, quer não. E aí, o que você achou da história e o legado que a Rainha Elizabeth deixou? Comenta aqui embaixo e dá uma olhada no que o pessoal tá falando sobre isso. Se você quer descobrir como eu produzo esses vídeos aqui e como você pode criar um negócio contando histórias, confere uma aula grátis no primeiro link da descrição. Agora, para descobrir por que pessoas estão abandonando o Brasil e qual a solução para o nosso país, confere esse vídeo aqui que está na tela, ó. Aperta nele aí que eu te vejo lá em alguns segundos. Por esse vídeo é isso, um grande abraço e até mais.